Boa noite, Rose. Deus abençoe, querida, você, sua mamãe, Jacira, e também o Bruno, toda a sua família. Penha, boa noite, querida. Deus abençoe também, juntamente com o Adriano, com toda a tua casa e esses netinhos lindos que o Senhor deu para vocês, viu? Daniel, boa noite, querido. Deus abençoe você, Paula e a meninada linda que você tem aí, viu? Clarice, o Davi também. Sejam profundamente abençoados pelo Senhor. Querida Leila, Deus te abençoe, viu? A você e toda essa turminha linda que você tem em casa, que o Senhor também te guarde, te proteja, porque você tem estado aí na frente, né, na luta contra essa contra o coronavírus, contra a Covid-19, né? Essa luta. Estamos juntos, pedindo a Deus que dê juízo ao povo, que o povo tome cuidado, evite aglomerações. A gente fica triste de ver, né, a população deixando de ter essa percepção. A gente não venceu essa batalha ainda, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Vaninha, minha irmã, Deus te abençoe, querida. Você, Kel, Carol, toda essa família linda. Sou suspeito para falar, né? Mas a família é linda mesmo. Edileide, Deus te abençoe, querida. Você e toda a sua casa. A bênção do Senhor seja sobre ti, sobre a tua saúde. Que o Senhor te guarde, viu? Vanessa, irmã Margarida, que bom ver vocês por aqui. Que Deus abençoe e guarde vocês e as crianças também, tá? Toda a família. Leila está dizendo aqui que está de licença, né? Com suspeita de Covid. Vamos estar orando por você, meu irmão, no final do nosso encontro, viu, querida? O Senhor é com você, Ele tem cuidado da tua vida. Que isso não passe de uma suspeita, mas ainda que seja confirmada, nosso Deus tem poder para fazer muito mais, como disse o apóstolo Paulo, e hoje nós vamos falar sobre Paulo. Paulo disse que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente pode imaginar, do que a gente ah, pode pedir, o que Paulo declara, né? Irmã Jacira, boa noite, minha querida. Um beijo grande no teu coração, viu? Na Paula, que Deus te abençoe, juntamente aí com todas a sua família, as meninas, né? Rebequinha e Mariane, Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus. Irmã Nelma, Deus te abençoe, querida. Boa noite, que a bênção do Senhor seja sobre a tua preciosa vida. Sheila, Deus te abençoe também, querida. Você e toda a tua casa. Seja muito bem-vinda a esse estudo da noite. Também te amo, minha irmã. Um beijo grande, Vaninha. Meus irmãos e meus irmãos queridos, nós já temos aí um grupo bom de 16 pessoas. Daqui a pouco vai entrando mais gente, mas o tempo foge, né? Como já diria a expressão latina, tempus fugit. Então, como o tempo vai, ele voa, nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico e nessa noite eu trago para os irmãos uma reflexão, eu creio que muito oportuna, né? Depois dos três últimos encontros em que estivemos falando
mais especificamente sobre as viagens missionárias de Paulo, e por isso falamos um pouquinho, né, não tanto de forma específica como vamos fazer hoje, né, mas falamos um pouquinho de alguns aspectos práticos, da personalidade, do perfil, estilo de vida ministerial do apóstolo Paulo, mas sempre acompanhando a outros, né? Como foi o caso dele acompanhado por Barnabé, por João Marcos, por Silas, por Timóteo, por tantos outros. Mas hoje nós vamos nos ater a trabalhar no nosso cenário de estudo bíblico com a vida de Paulo, né? Nós vamos trazer aqui essa noite uma espécie de biografia do apóstolo Paulo, do inicialmente chamado Saulo de Tarso. Então, nós vamos orar agora, buscando a direção do Senhor para o nosso estudo. Deixa eu ver se mais alguém entrou aqui. Nelson, meu querido amigo, presbítero Nelson, que Deus te abençoe. É o Nelson de Olaria, não é o Nelson do Meia, né? Querido presbítero Nelson Mussumessi, meu amigo de muitos anos, muito tempo mesmo. Para quem não sabe, ele foi um dos responsáveis por me apresentar a minha esposa, me apresentar a Meire. Seja bem-vindo. Também estou com saudade de ti, viu, querido? A Mônica Lorenzo, querida nossa, a, nós ao final do nosso encontro vamos estar orando pela tia Marta, viu, Mônica? Eu mandei um recadinho para você, né? E depois eu vou olhar, porque teve uma hora que eu desliguei aqui o meu celular para poder me concentrar antes do nosso estudo bíblico, mas daqui a pouquinho a gente vai estar orando pela tia Marta. A Mônica mandou informações de que ela está bem, mas está passando, né, por uma série de cuidados, onde ela está no hospital, hospitalizada, mas graças a Deus que o Senhor está cuidando da tia. A tia é resistente, né? Graças a Deus por isso. Então, meus amados irmãos, vamos orar e, sem mais nos prolongarmos em nossas falas de apresentações, iniciar o nosso estudo bíblico dessa noite. Tá bom, queridos? Então, nesse momento, quero pedir a você que esteja aí com seu pensamento no Senhor, esteja colocando a sua vida diante dele, porque se ele te permitiu viver mais esse dia e você chegar a esse momento em que vamos estudar a sua palavra, é porque ele tem algo ainda muito especial para você. Ele já se manifestou de forma tão bonita para você ao longo desse dia. Nós, como cristãos, temos essa sensibilidade, né? De saber que o Senhor, ele prepara todo o nosso dia. Ainda que algo não vá muito de acordo com o que planejamos, diz a sua palavra que nós podemos fazer planos, mas a resposta certa, o caminho perfeito, é dele e virá dele. Então vamos dar graças a Deus, porque, como disse o servo de Deus no passado, Ebenezer, até aqui, até esta hora do dia, o Senhor nos tem ajudado. Vamos orar? Senhor, Pai querido e bondoso, é tão bom a gente poder ter essa intimidade contigo, te chamar de Pai e saber que o Senhor está no controle absoluto de toda a nossa vida. Nada acontece por um acaso. Todas as coisas, como diz a tua palavra, e disse Paulo, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Obrigado, Senhor, porque neste dia a tua misericórdia já se renovou sobre cada um dos teus filhos, independentemente da situação que a gente possa estar vivendo, que possamos estar passando nessa hora. Pai bondoso, pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos conduza nesse estudo, que seja um momento de grande proveito para todos aqueles que participam. Usa-me e misericordiosamente, Senhor, usa-me para abençoar os teus filhos e filhas. É a nossa humilde, singela oração, pela mediação do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Ah, pega a sua Bíblia, um caderno, ou então, se você está aí com o seu notebook do lado, algo para você fazer alguma anotação, faça, porque eu queria combinar uma coisa com vocês.
como o nosso estudo é um estudo bastante dinâmico, até por conta do horário, eu tenho percebido que quando chega mais ou menos a 1 hora de transmissão, algo aqui acontece na minha tela, né? Talvez aí para vocês não. Então, dentro do tempo que temos aí, por volta de mais uns 45, 50 minutos, dá para a gente caminhar tranquilo. Então, pega aí o seu material de estudo para fazer anotações, para que a gente ganhe tempo. Eu vou citando os textos que eu separei aqui para você. Alguns eu vou ler, outros não. Mas aí eu vou dar o endereço, tá? Vou dizer onde que está a passagem bíblica. Você anota e depois você vai poder conferir. Embora esse estudo fique gravado, né? Ele vai ficar registrado na nossa timeline do Facebook. Então, mas de qualquer maneira, você quiser participar mais ativamente, faça as anotações, os registros que vamos considerar ao longo do nosso estudo bíblico, tá bom? Então, vamos lá? Queridos, então, hoje nos propomos a falar sobre a história do apóstolo Paulo. Quem foi, de fato, Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, como inicialmente ele foi conhecido? Bom, Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, sem dúvida, é um dos personagens bíblicos mais conhecidos de todos os cristãos. Não é à toa que é dito pela maioria e pelos eruditos, os estudiosos do Novo Testamento, que depois de Jesus, a personagem mais conhecida no Novo Testamento, mais falada a respeito de sua vida, de sua obra, é na verdade o apóstolo Paulo, né? Porque ele se tornou o maior líder do cristianismo. E aí nós vamos considerar, conforme eu disse a vocês, alguns dados biográficos sobre a vida do apóstolo Paulo. Primeiramente, eu queria falar sobre o nome de Paulo e o local do seu nascimento. Paulo é o nome romano de Saulo. Saulo, o nome judeu, que na verdade é Saul, o nome de Paulo originalmente é Saul. Saulo é o nome latino, né? Saul, o nome judeu, Saulo, a forma latinizada, e depois, né, Paulo, que é o nome romano. Então, Saulo nasce em Tarso. Tarso é uma cidade lá na Cilícia. Isso está em Atos 16, 37. Vou citando aqui os textos, você pode anotar. Atos 16, 37, Atos 21, 39, Atos 22, 25. Eu até queria ler aqui o texto de Atos 21, 39 para os irmãos. A gente está com a Bíblia, vamos aproveitar e trabalhar um pouquinho com ela, né? Então diz aqui o texto de Atos 21, 39. Olha o que é que nos declara. Respondeu-lhe Paulo, né? Paulo está aprisionado pelo Império Romano, e aí ele vai dizer assim, olha, a resposta dele sobre as indagações que estão fazendo a ele, né? Eu sou judeu, está aí no verso 39 do capítulo 21. Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Percebeu aí? Paulo, ele não era de um lugar insignificante, ele era da Cilícia. A Cilícia se constituía num centro comercial importante, era uma das províncias, né, de Roma, e Tarso era uma cidade portuária, ok? E, de uma certa forma, essa cidade era um dos centros de cultura grega, de disseminação da cultura grega. Também, a cidade da qual Paulo se origina, que é Tarso, era uma cidade universitária, que ficava assim, pertinho, bem próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, né, da diáspora judaica. E por religião, originalmente, ele confessava o judaísmo, ele era um israelita circuncidado da tribo de Benjamim.
Segundo as Escrituras, ele era um membro extremamente zeloso do partido dos fariseus, da seita dos fariseus. E aí você pode anotar aí, para seu registro, como base dessa última nossa fala, Romanos capítulo 11, verso 1, Filipenses 3, 5 e Atos 23, versículo 6. Bom, isso abordando o seu nascimento, a sua origem, sua cidade natal, mas eu queria agora falar um pouquinho sobre a infância e adolescência do apóstolo Paulo. É, Quando se fala sobre a cronologia da infância e da adolescência de Paulo, isso tem sido tema de um debate entre muitos estudiosos. Alguns, para vocês terem uma ideia, vão defender que o apóstolo Paulo passou toda a sua infância em Tarso, indo apenas durante o período da sua adolescência para Jerusalém. Existem, viu, irmãos, documentos, fontes extra-bíblicas que tratam sobre esse período da vida de Paulo, sobre o período de sua infância e de sua adolescência. Na Bíblia, nós não vamos ter fontes que tratem com clareza e objetividade sobre isso, né? Então, alguns defendem nesses documentos que o apóstolo Paulo ele vai, vamos dizer assim, passar boa parte da sua infância em Tarso e depois, na sua adolescência, que ele vai para Jerusalém. Outros historiadores, pesquisadores vão informar para a gente que Paulo ele vai para Jerusalém ainda bem cedo, ainda bem pequeno. E nesse caso, então ele teria passado sua infância longe de Tarso. O que eu penso e considero é que, na verdade, seu nascimento até o seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, conforme está relatado no livro de Atos, que nós já vimos, existe pouca informação sobre a vida do apóstolo Paulo. Então, na minha consideração, tá, queridos, seria temerário nós tecermos, nós aqui considerarmos, né, esses fatos extrabíblicos como exatos, como verdadeiros. Eles podem servir de algum apoio para que tenhamos alguma noção, mas daí dizermos com todas as letras, categoricamente, que foi assim, né, de forma detalhada, a infância, a adolescência, um pedacinho da juventude de Paulo, isso eu acho que nós não devemos fazer. Agora, é lógico, né? Embora não saibamos ao certo com quantos anos a Paulo vai sair de Tarso, sua cidade natal, o que nós podemos afirmar, e sabe-se com certeza, é que ele foi educado em Jerusalém. E ele foi educado em Jerusalém sob o ensino renomado de um grande mestre, de um grande doutor da lei, você já ouviu falar sobre ele com certeza, que foi Gamaliel. Ele aprendeu tudo a respeito da doutrina, tudo a respeito dos princípios, dos valores do judaísmo e mais especificamente, viu, queridos, em relação ao farisaísmo, já que ele era fariseu, ele aprendeu com Gamaliel. E o Gamaliel, ele na verdade, ele era neto de um outro grande expoente da lei, da religião judaica, que era Hillel. Hillel com H, né? A gente fala de forma gutural, como se fosse um R, né? Hillel, mas na verdade é um H. Hillel. Hillel. Então, Paulo, por conta disso, ele vai ter uma percepção de mundo, uma compreensão cultural muito grande, porque ele foi educado nessa grande universidade judaica de Jerusalém e ele vai conhecer profundamente a cultura grega. Mas Paulo, além de conhecer profundamente a cultura grega, ele também falava o aramaico, porque ele era herdeiro da tradição do farisaísmo. E os fariseus, por origem, desde o berço do nascedouro, eles tinham essa prática, né, de serem muito estudiosos e em relação às línguas chamadas línguas semíticas,
eles tinham profundo conhecimento do aramaico também. Então, uma outra coisa muito importante que eu queria destacar aqui é que Paulo ele era um estrito observador da lei e ele era muito mais avançado, né, na compreensão do judaísmo do que até mesmo seus contemporâneos. Se você for olhar comigo, deixa eu ver aqui, o texto de Gálatas 1, verso 14. Vamos sair um pouquinho agora de Atos e vamos caminhar um pouquinho mais para frente, olhando aqui, olha, em Gálatas, capítulo 1, versículo 14, que nos diz assim: Paulo é que está relatando isso, né? Ele declara assim: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo ainda era relativamente jovem aqui nesse contexto, quando ele está falando que ele avantajava-se a muitos da idade dele. Veja como ele era zeloso, como ele era até perfeccionista, muito preocupado em ser o melhor dentro da tradição judaica, dentro da exposição dos valores do farisaísmo. Por isso, viu, queridos, é que você vai ver um apóstolo Paulo, né? O Paulo, depois da sua conversão, vivendo com tanto ardor, com tanta entrega para Cristo Jesus. Em primeiro lugar, por conta, né, da sua devoção, da sua gratidão por ter sido alcançado por Cristo. Mas também já estava no sangue, vamos dizer assim, no DNA do apóstolo Paulo, essa entrega. Então, Paulo, ele possuía cidadania romana. Sobre isso, ele próprio afirma, né? Ser cidadão romano de nascimento. Se você quiser anotar, isso está em Atos, capítulo 22, verso 28. E aí, provavelmente, tá? Essa declaração indica que a sua cidadania, na verdade, ela vai ser dada de seu pai. Dentro do aspecto, vamos dizer assim, da tradição, da hereditariedade, Paulo provavelmente recebeu essa cidadania romana de seu pai, porque estima-se que naquele tempo, pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania romana. Mas o apóstolo Paulo, há alguns relatos mesmo, né, documentos que não estão na Bíblia, mas que foram comprovados, que o pai dele deveria ter recebido essa cidadania. Agora, não se sabe como, né? A cidadania romana, naquele tempo, ela podia ser herdada, mas também podia ser adquirida, comprada. E para você ter uma ideia, foi há uns 4 ou 5 anos atrás feito um cálculo de que em moedas daquela época, corrigidas para os valores de moedas nos dias de hoje, o custo de uma cidadania romana poderia chegar a cerca de 250 a 300 mil reais. Você imagina isso? Você, para ter esse título de cidadão romano, e assim poder desfrutar, ter todos os privilégios e a proteção do Estado romano, em moeda corrente de hoje, era algo estimado entre 250 a 300 mil reais. Então, é um valor considerável, né? Se a gente for parar para pensar um pouquinho. Então, a garantia que você tinha quando se tornava, por exemplo, um cidadão romano, e você vai ver que nos momentos em que Paulo esteve passando um certo sufoco, passou por prisões, ele vai fazer, né, valer o direito de cidadão romano para que o seu julgamento fosse um julgamento mais justo do ponto de vista do direito romano. O direito romano era um direito muito justo, viu, irmãos? Muito correto, comparado a determinadas leis que existiam naquela época. Então, por exemplo, o cidadão romano ele tinha garantia do julgamento perante César, se no caso ele exigisse, né, nos casos de acusação. Ele, por exemplo, como cidadão romano, teria a imunidade. Todo cidadão romano tinha imunidade legal dos açoites antes de ser condenado, então não podia ser açoitado. Então você vai vendo que Paulo ele tem certas vantagens, né? Por exemplo, Jesus não foi crucificado.
um cidadão romano como Paulo não poderia ser submetido à crucificação, que era a pior forma de pena de morte à época. Então, Paulo, ele tinha privilégios em relação à sua cidadania romana. Agora, nós vimos, né, quando estudamos inicialmente o livro de Atos, que Estevão foi apedrejado e suas vestes foram o quê? Depositadas aos pés do apóstolo Paulo. E após esse episódio da morte de Estevão, Paulo ele vai assumir uma certa posição muito importante na perseguição aos cristãos. Por quê? Porque ele recebe a autoridade oficial para liderar as perseguições. E além disso, né, diga-se de passagem, na qualidade de membro do Concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto, veja bem, ele votava a favor da morte dos cristãos. Se não me falha a memória, deixa eu ver aqui nos meus apontamentos, é Atos 26, capítulo, Atos 26, versículo 10. Olha comigo aí, Atos 26, versículo 10. Diz assim, ó, olha o que é que Paulo está declarando. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos santos na prisão. Quando diz encerrei, ele diz, eu coloquei no cárcere, né? Eu aprisionei muitos santos. Quem são os santos? São os cristãos. E contra estes dava o meu voto quando os matavam. Viu o que o texto aí de Atos 26, versículo 10 está declarando? Que na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele tinha esse poder. Então, o voto de Paulo era decisivo para que cristãos fossem mortos. O próprio apóstolo Paulo, se não me falha a memória, lá em Atos 9, versículo 1, ele afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Então, Paulo, além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicita, viu, queridos, cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Por quê? Porque o seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem quanto mulher. Por exemplo, em Atos 9, versículo 2, dá uma olhadinha comigo. Atos 9, verso 2 diz assim. Primeiro vamos ler do verso 1 do capítulo 9. Olha só. Saulo, ainda não era Paulo, Saulo, porque ele ainda iria ser convertido. Respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, quer dizer, ele está doido para matar gente que professava Cristo como seu Senhor, os discípulos de Cristo, né? Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, essa expressão, aqueles que eram do caminho, significa aqueles que eram cristãos, aqueles que estavam no caminho daquilo que os judeus e os romanos diziam ser uma seita. Então, toda vez que você vê essa referência aos do caminho, são os cristãos, né? Então, ele declara aqui, assim, homens como mulheres, e os levasse presos para Jerusalém. Então, não tinha discriminação, não tinha essa de escolha. Homens e mulheres, todos eles eram levados. Então, Paulo, nesse momento, ele está perseguindo, ele está assolando a igreja de Deus. E ele fazia isso, viu, queridos, acreditando que estava, de fato, honrando a Deus, servindo a Deus. Que ele estava, na verdade, preservando a pureza da lei de Deus. Mas o que ocorre em seguida? Ocorre a conversão de Paulo. E é interessante que as narrativas do livro de Atos e as notas do próprio apóstolo Paulo em suas epístolas sugerem uma súbita conversão, né? Mas veja, entretanto, alguns intérpretes defendem que algumas experiências ao longo de sua vida devem tê-lo preparado previamente para aquele momento. Por quê? Porque todo o preparo que Paulo
ele obteve, né, culturalmente, dentro da formação do próprio judaísmo, conhecendo o judaísmo desde a sua raiz e, obviamente, perpassando por uma grande seita, a mais expressiva de todos eles, o maior de todos os partidos, que era o partido dos fariseus. Então, essa experiência foi muito profunda de Paulo. Ele teve todo um handicap, vamos dizer assim, que deu a ele condições, após a sua conversão, já que ele era extremamente letrado, extremamente hábil, extremamente culto, para se tornar este grande portento, este grande pregador, pastor, missionário, teólogo na nossa confissão cristã. Então, essa experiência foi fantástica na vida de Paulo. Agora, o que nós podemos ainda discorrer um pouquinho sobre esse momento da vida de Paulo, que realmente se sabe é que Paulo de Tarso, nesse período, né, em que ele ainda não havia se convertido, ele está partindo furioso lá para Damasco com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela época. Então, lá na estrada de Damasco, ele vai sofrer essa conversão, vai receber a presença do Senhor Jesus, óbvio, né? Foi de repente, né? Foi algo assim extremamente inesperado, mas o que aconteceu naquele dia em que ele estava indo para Damasco para exterminar cristãos foi uma mudança radical. E isso mudou totalmente a vida de Paulo. Isso mudou totalmente o curso da história. E foi indo lá, né, pelo caminho que aconteceu essa conversão lindíssima quando ele viu resplandecer aquela luz do céu, ele cai em terra e ele vai ouvir aquela voz que estava dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E começa aquele diálogo com o Senhor, porque ele responde: quem és, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? E Paulo, naquele momento, tremendo, extremamente atônito, impactado, ele vai responder: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade. E quando você entrar na cidade, lá será dito a você o que você convém fazer. Está registrado para a gente em Atos, capítulo 9, do verso 3 ao verso 6. Então, uma coisa que eu também queria destacar é sobre a forma como Lucas vai registrando esse fato em Atos dos Apóstolos, né? Já vimos que quem registrou, quem escreveu o segundo tratado, que é Atos, foi Lucas. Então, ao escrever Atos dos Apóstolos, o Lucas vai interpretar a conversão de Saulo de Tarso em Paulo como um ato extremamente maravilhoso, miraculoso, um momento em que justamente aquele que era o grande inimigo, né, declarado de Cristo, vai se transformar num apóstolo seu. Eu vou dar um exemplo aqui, eu ia falar assim, é como se um argentino se transformasse em um brasileiro e passasse a torcer pelo Brasil, ou um brasileiro se transformasse em um argentino e passasse a torcer de todo o seu coração pela Argentina. Mas aí parece que eu estou sendo um tanto quanto xenofóbico, então eu vou usar a seguinte expressão: essa conversão de Paulo como o maior inimigo do cristianismo, ela é como se fosse, né, um vascaíno se tornando um flamenguista, ou um flamenguista, o que me daria muita alegria ao coração, se tornando um grande vascaíno, né? Então foi assim que aconteceu. Eu estou colocando isso em parâmetros comparativos, né? Por analogia, para os irmãos entenderem a grandiosidade desse momento. Então, aqueles homens, diz o texto bíblico, que estavam com o apóstolo Paulo, vão ouvir uma voz. E aqueles homens não vão compreender as palavras que estão. Eles ouvem a voz, mas não entendem o que está sendo dito. Mas é Jesus falando com Paulo. E eles ficam espantados, conforme nós vimos no texto bíblico, e não puderam ver a pessoa de Cristo. Por outro lado, a Bíblia nos informa que Paulo viu a Cristo ressurreto e ouviu suas palavras.
Irmãos, esse encontro é tão importante para Paulo que a base de sua afirmação, viu, sobre a legalidade de seu apostolado está justamente fundamentada nessa experiência. Por quê? Não foram poucas as vezes que a sua apostolicidade foi questionada. E ele vai deixar bem claro que o fundamento, a legalidade, a legitimidade do seu chamado para ser um apóstolo veio diretamente de Jesus nesse encontro. Por quê? Segundo a tradição cristã à época, eram considerados apóstolos aqueles que de fato foram chamados presencialmente por Jesus e foram comissionados por ele para a grande missão. Ali naquele texto de Mateus 28, né? Considerado como o texto da grande comissão, isso fica bem claro para nós. Mas não foi assim, porque quando Paulo foi chamado ou designado para o apostolado, o Senhor Jesus já havia morrido, ressuscitado e assunto aos céus. Mas eu até vou deixar para vocês alguns textos, não vou estar aqui agora por causa do tempo, né? O tempo vai passando e são muitos detalhes, mas você pode anotar aí, ó. Anota aí, por gentileza. Você pode anotar primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Vai falar sobre isso, sobre essa questão dele ser questionado em relação à sua apostolicidade. E ele vai fundamentar justamente a sua autoridade apostólica nessa visão que ele teve a respeito de Jesus. Então, 1 Coríntios 9, versículo 1, 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 8 ao verso de número 15, e a carta aos Gálatas, capítulo 1, do verso 15 ao verso 17, ok? Então, considerando que Paulo de Tarso não havia sido um dos 12 discípulos de Jesus, né, chamado imediatamente pelo Senhor Jesus, presencialmente pelo Senhor Jesus, além de ter perseguido seus seguidores, a necessidade e importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo ficou evidente justamente nessa estrada para Damasco, por onde ele ia. Então, essa experiência, irmãos, transformou Paulo de Tarso profundamente. E a gente, de uma certa forma, pode até notar isso quando ele responde ao chamado de Cristo. E eu destaco aqui para vocês, viu, que o primeiro aspecto da mudança na vida de Paulo pode ser percebido quando imediatamente ele vai responder à voz do Senhor. Porque ele diz, Senhor, que queres que eu te faça? Né? Nós vimos isso lá em Atos 9:6. E essa pergunta, viu, irmãos, vai marcar o começo do seu novo relacionamento com Cristo. Agora, esse relacionamento, ele é determinante na vida de Paulo. Vai provocar não só mudanças profundas, como vai levar Paulo a essa condição do grande mensageiro de Deus para aquele período. Você pode depois anotar aí, Gálatas capítulo 2, versículo 20, isso vai ficar muito claro. Então, de perseguidor a pregador do evangelho, essa mudança radical vai atingir a vida de Paulo, e fica evidente que a mensagem dele é essa, de pregar o Evangelho de Cristo com tanta paixão. E é interessante que ele começa a pregar na própria cidade aonde ele iria promover a perseguição contra os cristãos, aonde ele iria mandar matar cristãos, porque ele começa a pregar o Evangelho na cidade de Damasco. Veja como isso é impressionante. Ele começa a pregar o Evangelho no mesmo lugar em que pretendia prender os seguidores de Cristo. Então, essa é uma mudança radical. E antes da conversão, sendo Saulo de Tarso, ele não aceitava a divindade de Jesus. Agora ele crê que Jesus, ele é Deus. Ele até acreditava que ao perseguir seus seguidores, né, os seguidores de Cristo, como um animal selvagem, tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, ele estaria fazendo a vontade de Deus. Né? Quer ver uma coisa? Olha comigo aí, Atos capítulo 26. É que é muita informação, irmão, mas vamos lá. Atos 26, versículo. Deixa eu ver aqui.
Atos 26, versículo 10 e 11. Atos 26, versículo 10 e 11. Olha como ele procede em Jerusalém no que tange a sede que ele tinha de perseguir, a sede que ele tinha de maltratar, de matar os seguidores de Cristo. Diz assim: E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos santos nas prisões e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, o perseguia. Então, não tinha trégua. Paulo estava enfurecido, Paulo perseguia os crentes e arrumava até lugar para perseguir os crentes. E você viu o que diz o texto? Diz que ele levava esses crentes a blasfemarem contra Jesus, contra Deus. Ele achava que estava fazendo certo, viu, irmãos? Ele não, para Paulo, ele não estava cometendo nenhum pecado. Então, esse Paulo duro, rigoroso, ameaçador, violento, agora convertido, passou a demonstrar ternura, sensibilidade, amor. E essas características novas que ele herda do Evangelho, por ter nascido de novo, vão ficar muito evidentes em todas as suas obras, né? Agora, falando um pouquinho sobre o início, é isso mesmo, o início do ministério de Paulo, estou seguindo aqui o meu roteiro. Após o encontro que ele teve com Cristo, o apóstolo Paulo ele vai chegar em Damasco e ele vai receber a visita de Ananias. Ele agora convertido, ele precisa ser orientado. E o Espírito Santo conduz para lá. E é Ananias quem vai batizá-lo. Você pode até anotar aí Atos capítulo 9, eu não vou ler agora para a gente ganhar tempo, né? Atos 9, versos 17 e 18. Ele é acolhido por Ananias, esse homem de Deus, piedoso, e que vai batizá-lo. Então, também foi ali, naquela mesma cidade, em que Paulo começa a sua obra evangelística. É claro, nós assim não temos mais informações, né, fontes fidedignas, detalhadas sobre os primeiros anos do ministério de Paulo. O que se sabe é que Paulo ele pregou rapidamente em Damasco e depois ele foi passar um tempo na Arábia. Se você olhar direitinho comigo, você pode anotar aí Atos capítulo 9, ok? Versículos 20 a 22 e Gálatas 1,17. É o registro de que Paulo realmente vai passar esse tempo na Arábia. Na verdade, também a Bíblia não esclarece para a gente o que ele foi fazer lá, nem mesmo o lugar específico da Arábia onde Paulo ficou. Depois, né, a gente tem registros na Bíblia de que Paulo vai retornar para Damasco, a sua pregação vai provocar uma oposição tão grande que ele precisou fugir de Damasco para salvar a sua própria vida, né? Você também pode anotar como referência segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 32 e 33, ok? Então, nessa ocasião da sua fuga, ele vai para Jerusalém e nesse tempo havia completado mais ou menos cerca de 3 anos de sua conversão. Então, Paulo ele vai tentar se juntar aos discípulos, né? Vai tentar essa aproximação com os discípulos de Cristo. Eu já adianto a você que isso não foi fácil, isso aí a gente pode imaginar tranquilamente, né? Imagina as pessoas agora que eram perseguidas por Paulo, Paulo furioso, era o cara mais temido daquele momento, e agora essa pessoa está se apresentando como parceiro, como cristão, que vai pregar com eles o evangelho, né? É como se você, por exemplo, tomasse o conhecimento aí que um bandido de alta periculosidade, o cara se converteu, há rumores, né, de que um cara desse perigosíssimo, traficante, converteu e agora o cara está na mesma cidade que você, está querendo ir na mesma igreja que você está, quer frequentar a tua casa, e aí, como é que fica? Né? Então, na verdade, havia essa preocupação, havia esse receio com Paulo. Né? Então, foi então que nesse momento, irmãos, o Barnabé se dispôs a fazer essa mediação e vai apresentar Paulo às lideranças cristãs.
Barnabé era um homem extremamente confiável, era um cristão, vamos dizer assim, de ponta. E Deus coloca Barnabé na vida de Paulo justamente para pastorear Paulo. Por isso é que se diz que tão grande como Paulo foi o seu professor, foi o seu pastor, que foi Barnabé. Barnabé é considerado pastor de pastores. E Barnabé, então, com muito cuidado, vai começar a mostrar para as comunidades cristãs que Paulo agora é de fato uma pessoa extremamente confiável, que Paulo havia passado realmente por um processo de conversão. Entretanto, esse período em que Barnabé está fazendo essa ponte, levando ele aos líderes cristãos como Pedro e tantos outros, é um momento muito rápido. Por quê? Porque os judeus que se sentiram traídos por Paulo queriam assassiná-lo. Então, por conta disso, quando os cristãos começam a perceber que de fato Paulo estava pagando o preço por sua verdadeira conversão, decidiram despedir de Paulo, né, com muito cuidado, levar Paulo para um lugar mais seguro, né? Então o próprio Paulo vai afirmar lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 18, que ele teve que passar por esse momento. E ele vai ficar somente 15 dias com Pedro. Pedro era o grande líder daquele momento entre os cristãos. Lembra que Jesus disse para Pedro? Jesus disse a Pedro: olha, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Então, o que acontece? Paulo, ele vai deixar Jerusalém antes mesmo que ele pudesse, assim, ter contato com os demais apóstolos e também antes de se tornar conhecido pessoalmente por todas aquelas igrejas que estavam na Judéia. Mas uma coisa muito interessante é que os crentes de toda aquela região já tinham ouvido falar das boas notícias sobre a conversão de Paulo. E não era conhecido, né, por todas as igrejas da Judéia à vista, né? Não tinham visto ainda Paulo nesse processo de conversão, mas eles estavam recebendo essas informações, estavam felizes e seguros de que realmente algo estava acontecendo da parte de Deus na vida dele. Então, essa perseguição que os judeus, se sentindo traídos, deflagraram contra Paulo, foi importante para testemunhar, você percebe? Dar testemunho a favor de Paulo e acalmar os ânimos, o coração dos cristãos. Agora, é interessante que houve um período, né, em que Paulo se silencia lá em Tarso. Ele vai ficar quietinho, ele vai trabalhar lá em Antioquia. Por quê? Logo depois de ele ter sido enviado à sua cidade natal, que era Tarso, né? Ele vai voltar para lá. Ali ele passa um período de silêncio. E para você ter uma ideia, esse período de silêncio é um período longo, relativamente longo, foi um período de 10 anos. Embora esses anos sejam conhecidos como sendo o período silencioso, né? Segundo os grandes estudiosos da vida de Paulo e do Novo Testamento, foi um período conhecido como um silêncio de 10 anos, o grande silêncio de Paulo. É provável, viu, irmãos? Isso aí eu não descarto, não. É provável que ele tenha fundado algumas igrejas naquela região. Existem pesquisadores, biógrafos, estudiosos da vida do apóstolo Paulo que sugerem que aquelas igrejas mencionadas lá em Atos, capítulo 15, versículo 41, tenham sido fundadas por Paulo durante esse período de 10 anos do seu silêncio, né? É certo, falando agora um pouquinho desse parceiro, desse pastor na vida de Paulo, que foi Barnabé, é certo que, ao ouvir falar da obra que Paulo estava desempenhando, que Paulo estava realizando, ele vai solicitar a presença de Paulo, Barnabé solicita a presença de Paulo lá em Antioquia, para que Paulo viesse trabalhar com Barnabé na condição de uma espécie, podemos assim dizer, de pastor auxiliar, de um obreiro auxiliar. E o objetivo era que Paulo ajudasse numa promissora missão de evangelizar os gentios. Você percebe? Paulo ele tem uma certa contenda com os judeus, não que ele quisesse, mas os judeus o consideraram traidor. E olha o propósito de Deus. Enquanto Pedro vai fazer a obra entre os judeus, ele era mais simpático, né? Paulo, através de Barnabé, vai começar a trabalhar com os gentios. Por isso, irmãos,
é que Paulo vai receber a alcunha, o apelido de apóstolo dos gentios. Então, após cerca mais ou menos de um ano, ocorreu um período de grande fome naquela região. E os crentes de Antioquia providenciaram contribuições para servir os próprios cristãos da Judéia. Os cristãos da Judéia estavam passando por necessidade. E essas contribuições vão ser levadas justamente por Paulo e também por Silas. Aí o que é que Deus faz? Coloca Paulo na fita, como a gente costuma dizer. Porque Barnabé pegou, teve aquela sensibilidade de entender o seguinte: caramba, esse homem está 10 anos, mas está 10 anos em silêncio, mas ele está crescendo na fé. É um obreiro de valor, vou chamar ele para cá, para junto de mim. Né? Lembra do estudo que a gente deu em Atos, que Jerusalém foi o primeiro centro onde a igreja é formada, o primeiro centro do cristianismo. Mas é em Antioquia da Síria em que vai começar a haver a grande ação missionária da igreja. E aonde Paulo estava nesse momento? Paulo estava em Antioquia, chamado pelo próprio Barnabé. Então, Paulo começa ali uma missão de ir até os crentes da Judéia, levar-lhes ajuda, e ali Paulo começa a tomar esse gosto pela obra missionária. E eu queria dizer para vocês que foi justamente nesse período em Antioquia que o ministério de Paulo começa a se desenvolver. Por quê? Porque foi ali que a sua missão de levar o evangelho aos gentios começou a ganhar força. Foi enquanto estava em Antioquia que o Espírito Santo orienta a igreja, lembra que nós estudamos sobre isso? A separar Paulo e Barnabé para a obra para a qual Deus os chamara. Então, ali é que Paulo vai ter início às suas viagens missionárias. Né? Caminhando um pouquinho mais à frente, falar um pouquinho, a gente falou sobre as viagens missionárias de Paulo, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, que consideramos viagem missionária. Deixa eu olhar aqui o relógio, ainda temos um tempinho, né? Eu vou ter que partir, viu, irmãos, em dois momentos esse estudo, né? A gente vai daqui a pouco estar encerrando essa primeira parte, e como é muita informação, eu caminho com vocês na próxima quarta-feira, tá? Mas assim, fazendo um preâmbulo sobre as viagens missionárias de Paulo, de uma forma muito sintetizada, o trabalho evangelístico do apóstolo Paulo, ele vai abranger um período de cerca de 10 anos, né? E esse trabalho, ele começa a acontecer justamente em 4 províncias do Império Romano. Vai acontecer na Galácia, vai acontecer lá na Macedônia, vai acontecer na Acaia e também na Ásia. Então, Paulo, ele concentrava-se nessas cidades, que eram cidades-chave, isto é, eram cidades onde havia uns grandes centros urbanos, né? Eram os maiores centros populacionais de sua época. E aí, Paulo vai fazer desses lugares, estabelecer ali a sua estratégia missionária. Né? Quando, por exemplo, alguns judeus e gentios aceitavam a mensagem do Evangelho, logo que eles se convertiam, as suas casas, os lugares aonde eles estavam, tornavam-se o quê? Tornavam-se núcleo de uma nova comunidade local. Foi dessa forma, usando dessa metodologia, viu, queridos, que Paulo alcança até mesmo as áreas rurais, porque não era só uma estratégia para as regiões urbanas, mas também para as regiões campesinas, para as regiões rurais. Então, a estratégia missionária utilizada por Paulo pode ser resumida, vamos dizer assim, da seguinte forma, né? Ele começou a trabalhar em grandes centros urbanos, ok? Para que dali a mensagem se propagasse, né, nas regiões circunvizinhas, e ele também pregava nas sinagogas, porque a pregação dele nas sinagogas tinha o seguinte objetivo. Grave bem isso que eu vou falar agora. O objetivo de Paulo nas sinagogas era alcançar judeus e prosélitos gentios. Então, ele focava a sua pregação na comprovação de que a nova dispensação é o cumprimento das profecias da antiga dispensação, entende? Então, o que ele está pregando é o seguinte: o que está acontecendo agora, a mensagem que eu trago, que é a mensagem do Evangelho da Graça de Jesus Cristo, ela é a ratificação, é a confirmação e é
vamos dizer assim, o cumprimento daquilo que os nossos pais nos ensinaram e deixaram como legado da antiga dispensação, daquilo que está nas Escrituras, ou seja, no Antigo Testamento. Então, Paulo vai perceber características culturais, necessidades dos seus ouvintes, e vai trazer tudo isso de uma forma muito adaptada à pregação do Evangelho. Né? Então, ele vai construir, no meio daquela geração, uma cosmovisão cristã dentro de uma cultura completamente politeísta, né? Ou paganizada. Eu não vou usar o termo paganizada, porque esse termo ele vai acontecer 2 ou 3 séculos depois desse período, né? Mas ele vai perceber essas características culturais, ele vai manter contato depois com essas comunidades cristãs que foram se estabelecendo ali, e esse contato vai se dar por meio de repetidas visitas, o envio de cartas. Ele produziu 13 cartas, 13 epístolas, né? E ele também vai enviar mensageiros de sua confiança. Nos momentos em que ele esteve preso ou não e não pôde assistir a essas comunidades que ele havia plantado, ele vai enviar gente que vai auxiliá-lo a fazer a manutenção do trabalho espiritual desses lugares. Né? Era um homem extremamente cioso, muito responsável, era um servo de Deus. Por exemplo, ele estava muito atento, tá, irmãos, às desigualdades presentes na sociedade de sua época. Ele vai promover essa unidade entre ricos e pobres. Paulo tem uma habilidade incrível em não fazer a distinção entre quem é mais rico, quem é mais pobre, quem é de raça diferente. O evangelho vai unir todo mundo, né? Tanto gentios como judeus. Além disso, ele solicitava que as igrejas mais prósperas, né, mais abastadas, pudessem auxiliar aquelas comunidades cristãs mais pobres. Né? Por exemplo, em Atos 14, Atos 14, do verso 21 ao verso 23, é possível a gente perceber que o método de Paulo para estabelecer uma igreja local vai obedecer um padrão bem regular. Por quê? Primeiramente, era feito um trabalho dedicado ao evangelismo, né? De que forma? Explico a você. Com a pregação do evangelho. Depois de ser pregado o evangelho, havia um trabalho de acompanhamento. Esse acompanhamento era feito através de crentes convertidos que iam se tornando mais amadurecidos na fé, mais fortalecidos, mais encorajados, e esses vão ajudando a firmar em Cristo aqueles que estavam mais recentemente convertidos, né? Então, por último, o que é que a gente vai observar dentro dessa trama, né, santa, que os presbíteros eles eram escolhidos em cada igreja. Por quê? Porque na formação dessas novas comunidades, Paulo tem uma percepção muito bonita, muito clara, de que precisaria haver uma liderança e uma liderança madura, uma liderança que fosse reconhecida pela comunidade. E aí, os presbíteros eles eram escolhidos em cada igreja para que essa organização eclesiástica ela pudesse ser bem estabelecida, entende? Então, eu queria agora pular um pouquinho para a gente poder caminhar. Eu vou caminhar mais uns 5 minutinhos. Eu paro para a pergunta e depois eu falo para vocês como vai ser o próximo estudo na quarta-feira, ok? Então, caminhando um pouquinho mais para frente, o que eu quero falar com vocês agora é sobre as prisões de Paulo, né? Como é que elas acontecem? Ao falar sobre as suas prisões, o apóstolo Paulo ele vai escrever o seguinte para a gente, né? Ele vai considerar apenas, vamos dizer assim, o Lucas, né, no relato dele, vai considerar apenas as principais prisões do apóstolo Paulo, que são aquelas que vão tomar vulto, começando de Jerusalém, né? Então, como Paulo já sabia o resultado, né, do seu julgamento, que seria totalmente desfavorável à sua pessoa, ele, então, na qualidade de cidadão romano, sempre em que ele era preso, ele clamava, ele apelava para César, né? Então, depois de um discurso diante do rei Agripa e Berenice, né, o apóstolo Paulo foi enviado sob escolta para Roma.
e após uma terrível tempestade, o navio o qual ele estava naufragou. Lembra que nós falamos sobre isso na nossa penúltima, penúltimo estudo, nossa penúltima aula? Naufragou, ele foi parar na ilha de Malta, né? E finalmente, quando ele chega a Roma, num período de primavera, lá na capital do Império, ele passa 2 anos em prisão domiciliar. Apesar disso, viu, irmãos, ele tinha total liberdade de continuar pregando o evangelho, porque ele era cidadão romano, mesmo em cadeia, ele poderia fazer, escrever suas cartas, né? E ele vai fazer muitas delas, né, da própria prisão. E o restante da vida de Paulo, a gente vai precisar contá-lo registrando-se, né, outras fontes. E a gente vai ter um momento na aula que vem para fazê-lo, né? Sobre o seu martírio em Roma, eu queria destacar que depois que ele foi novamente aprisionado em Roma, dessa última vez ele acabou sendo executado pelas mãos de Nero, né? Isso se deu ali por volta do ano 67, 68, né? Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do verso 6 ao verso 18, existe uma pista muito interessante sobre isso, né? Então, tudo isso indica que as epístolas, chamadas epístolas pastorais produzidas por Paulo, vão documentar ou vão trazer uma narrativa de situações que não estão historiadas para a gente em Atos, ou seja, não, é de fato, né, uma complementação do que não está em Atos sobre Paulo. O Espírito Santo vai levar Paulo a produzir esses elementos sobre a sua historicidade pessoal, né, sobre a sua própria biografia nessas epístolas. Então, tudo indica que as epístolas pastorais, né, que são as epístolas que Paulo vai escrever a Timóteo, vai escrever a Tito, vai escrever a determinadas igrejas, vai escrever a Filemon, né, elas são situações que não estão historiadas em Atos, mas ele vai especificar isso nessas epístolas. Por exemplo, existe uma epístola que não está na Bíblia. Existem vários livros, vários documentos que são chamados epístolas, que são os pseudepígrafos. Um dia a gente vai dar um estudo sobre isso, vou explicar isso direitinho, né? Para não complicar agora, eu não vou explicar isso. Mas existe uma epístola, viu, gente, chamada Epístola de Clemente. Segundo os historiadores, né? Por exemplo, Eusébio de Cesareia vai dizer que ela foi produzida lá por volta do ano 95. Testifica essa Epístola de Clemente, como também o cânon muratoriano, de que Paulo fez uma viagem à Espanha, mas não se sabe de fato se ele esteve por lá na Espanha, né? A tradição cristã conta, por exemplo, que a morte do apóstolo Paulo vai ocorrer junto da estrada de Hóstia, né? Fora da cidade romana, e que ele teria sido ali, portanto, decapitado. Mas talvez o texto assim que, na minha opinião, mais defina a biografia do apóstolo Paulo seja exatamente esse, o que está registrado para a gente lá na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Você sabe que texto é esse? É justamente o texto que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça que me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Que coisa maravilhosa. Bendito seja o Senhor pela vida de Paulo, pelo seu exemplo, né? Ele deixou para a gente como legado 13 epístolas. Alguns sugerem que deixou 14, se for atribuído a ele a autoria da carta aos Hebreus, mas é uma incógnita. Existem alguns aspectos muito semelhantes, né, em termos de perfil, de estilo literário, com o jeito de Paulo escrever, mas nós não podemos afirmar isso, né? Mas ele deixou como legado 13 epístolas, a Epístola aos Romanos, primeira e segunda aos Coríntios, Gálatas, Efésios, deixou Filipenses, Colossenses, primeira Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, primeira Timóteo, segunda Timóteo, Tito e também deixou a carta a Filemon. Queridos, eu vou
parando por aqui. Ah, na verdade, eu vou parar aqui, mas eu gostaria de saber se algum de vocês teriam alguma pergunta, alguma dúvida, e aí a gente na próxima aula fecha esse assunto sobre a vida do apóstolo Paulo, né? Mas eu não sei nesse momento se vocês teriam alguma dúvida, algo que a gente pudesse esclarecer aqui nesse momento. Alguém gostaria de externar alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida nesse momento, viu? Pode ficar tranquilo, estou acompanhando aqui. Se você tiver, pode me perguntar agora, né? Não vou dizer fale agora ou cale-se para sempre, não. Sempre é o momento da gente poder tirar alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Enquanto vocês estão pensando aí, deixa eu curtir aqui e agradecer a presença de alguns irmãos que, enquanto eu estava dando estudo, eu não pude me ater aqui, né? Lúcia, Deus te abençoe, a paz do Senhor, querida. Deus abençoe você e sua família. Meu querido presbítero Celso, Celcinho, meu amado. Já soube que foi uma bênção a reunião de oração hoje pela manhã. Thaís, Deus te abençoe, querida. Ok, ok, Lúcia. Obrigado, querida, pelo seu carinho, pela saudade. Também estamos com saudade de você, de Armando. Zilda, querida Zildenora, Deus te abençoe, você e toda a sua casa. Eurico, Jaciane, a paz, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, pelo abraço. Vovó, a vovó mais recente da igreja, Maria Helena, Deus te abençoe, juntamente com o vovô, né? Tem um vovô, aliás, é você a vovó recente, a Siminha, né? E tem o vovô Sérgio e o vovô Nelson. Deus abençoe essa família querida. Nós vamos orar daqui a pouquinho pelo Murilo. Bom, irmãos, ninguém tem pergunta a fazer? Então, nós vamos terminar o nosso estudo. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido, registrado coisas boas sobre a vida desse grande servo do Senhor, esse homem cheio da graça de Cristo, tão simples, tão humilde, mas tão poderoso na transmissão do Evangelho, né? Um homem completamente dependente do Senhor. Próxima quarta a gente vai voltar a falar sobre ele. Então, nós vamos terminar agora orando. Vamos orar em favor do, do Murilinho, né? Que ainda está hospitalizado, recém-nascido, mas a mamãe está lá com ele, nossa querida Adriana, estamos orando por vocês e também orar pela tia Marta, né, que está hospitalizada, mas segundo a sua filha, que graças a Deus, né, é uma médica de valor, uma serva do Senhor, filha zelosa. A gente sabe que Mônica tem um coração, e não é só assim com a mamãe, é com a sua filhota, né? Eu imagino a Ana Clara também, o cuidadozinho dela com a avó, né? Mas é assim com todo mundo. Vamos orar então? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão bom, a tua fidelidade tem acompanhado a gente todos os dias. A forma como o Senhor nos ama, a forma como o Senhor nos acolhe, a forma como o Senhor nos trata. Ah, Senhor, nós queremos reconhecer o teu amor que nos constrange. Pai, tira de nós tudo aquilo que muitas vezes nos impede de sermos mais leais, de sermos mais obedientes, de te amarmos como deveríamos te amar. E quando nós chamamos como devemos chamar, nós amamos de fato ao próximo. Nós somos respeitosos em relação ao próximo. Nós comunicamos ao próximo essa graça de Jesus que traz tanta beleza, que traz tanta alegria, que produz também confiança na vida das pessoas a respeito da nossa própria vida, Senhor. Deus, na verdade, o Evangelho da graça de Cristo é que nos faz ser pessoas honradas, nos faz, de fato, sermos pessoas que têm, de fato, uma forma de conduta diferente. Porque, Senhor, se nós não formos sal e luz, se nós não formos exemplo, as pedras estão aí clamando.
Senhor, muito obrigado pelo privilégio nessa noite de caminharmos um pouquinho mais no muito que a tua palavra tem para nos ensinar. Eu rogo agora com os meus irmãos que estão vendo e ouvindo e participando desse momento, desse estudo da tua palavra pela Igreja Presbiteriana do Mé. Eu quero rogar agora, Senhor, a tua bênção sobre a vida do Murilo, Senhor. Tão pequenininho, recém-nascido. Que a bênção do Senhor esteja sobre esta criança, sobre esse bebê, Senhor. Pai, dá a ele saúde, que ele possa receber alta o mais rápido possível, possa voltar para casa, acompanhado da sua mãezinha, da nossa irmã Adriana, e possa estar ali com seu papai, com o nosso irmão Tiago, essa família possa estar reunida dentro do lar deles, do ninho de amor deles, Senhor. Rogamos que a tua bênção agora esteja sobre a vida dessa família querida. Também, Senhor, te damos graças pela vida da tia Marta, nossa irmã em Cristo tão querida, que está ali, Senhor, recebeu acolhimento naquele leito de hospital, está sendo monitorada, está sendo cuidada por aquela equipe de profissionais de saúde. Que o Senhor abençoe essas pessoas que com tanto amor estão servindo, com tanto profissionalismo a tua serva. Que o Senhor também nos proteja de todo o mal, de toda a enfermidade e também, Senhor, renovando a fé da tua serva naquele leito, dando a ela a tua alegria, dando a ela poder do teu Espírito Santo para poder superar esse momento. Também acalmando, animando e confortando o coração de Mônica, de Ana Clara, de toda a família da tia Marta. Senhor, que o Senhor continue usando a Mônica, não só como a filha que ela tem sido, tão dedicada, mas também se valendo dos seus conhecimentos profissionais, como médica, para assistir a sua mamãe, Senhor. Muito obrigado a Deus por essa noite maravilhosa. Cuida de cada um dos teus filhos que estão com a gente nessa hora. Aqueles que não puderam entrar nessa live, que o Senhor os abençoe igualmente, Senhor. Essa é a nossa oração, no humilde nome e poderoso nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, que Deus os abençoe, fiquem em paz, se cuidem, viu? Vamos ser exemplo, nada de aglomeração. Se saímos de casa, vamos fazer de forma bem objetiva, prática, né? Evitemos de sair várias pessoas da mesma família, né? Vamos manter a calma, conforme eu já comuniquei a vocês, o conselho da igreja também. Nesse mês de julho, o mês que vai entrar agora, a igreja não vai se reunir, não temos condições em julho de se reunir, não temos nos reunirmos, não há condição. Vamos esperar, ver se isso pode acontecer em agosto ou setembro, né? Eu sei que a gente está com muita saudade, mas a preservação da vida nesse momento é mais importante. E nós, como conselho da Igreja do Meia, não vamos colocar em risco, eu repito isso, a integridade, a saúde do rebanho de Cristo. As autoridades governamentais podem até liberar, até haver o afrouxamento legalizado, mas entre as autoridades governamentais e as de saúde, que provém o parecer dos médicos, das autoridades sanitárias e científicas que se debruçam sobre essa matéria, a gente vai obedecer aquilo que vem das autoridades médicas. E esse ainda não é o momento. Vamos orar pelo Brasil. Orar para que nosso povo seja mais bem educado, o nosso povo tenha mais bom senso, porque as aglomerações aqui no Rio de Janeiro, nas praias, estão muito intensas. Em outros lugares também, onde estão fazendo festividades. Então, gente, vamos orar para que o bom senso prevaleça, tá bom? Nós estamos fazendo a nossa parte. Um grande beijo, fiquem na paz de Cristo Jesus, uma noite, finalzinho de noite gostoso, uma boa noite a todos. Lúcia, Celcinho, Thaís, Márcia Fernandes, Luiz Ângelo, querida, paz do Senhor. Minha prima querida Adriana, deixa eu curtir aqui. Adrianinha Moza, a paz do Senhor, minha prima. É muito bom, né, Adriana? Né, Adri? A gente aprender também com a palavra de Deus. Eu estou aprendendo, você, todos nós. Bom te ver, prima. Um beijo carinhoso no teu coração e volte a estar com a gente, né? Mesmo que
virtualmente. Que bom ver você por aqui. Irmãos, Claudinha, Deus te abençoe. Minha querida irmã amada Cláudia Mota, Deus abençoe, meu anjo. Queridos, então, eu vou deixar vocês agora fazer as coisinhas que vocês têm que fazer. Eu também agora, daqui a pouquinho, fazer um lanchinho, uma boquinha e vou voltar a estudar. Devo estar, talvez eu durma lá por volta de 1 hora da manhã, mas são ossos do ofício, vida que segue, mas o pastor está bem, está com saúde, estou feliz. E se eu pudesse agora abraçava todo mundo que está aí do outro lado. Tá bom? Um beijo carinhoso. Deus os abençoe em nome de Jesus. Tenha uma noite de paz. Amém.